Flamengo apelão, notícia sobre Thiago Almada. Vamos falar sobre isso, tem informação, sobre o dia a dia do Flamengo tem informação também, sobre Caio Jorge e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo e o meia Saúl, pessoal. Pois é, o nosso espanhol fará agora pela manhã desta sexta-feira, dia 9 de janeiro, a cirurgia no calcanhar esquerdo para corrigir uma lesão que tanto o afligia e o afligiu na temporada de 2025 e fez cair, né, o seu rendimento. Chegou muito bem ali ao Flamengo, mas depois claramente caiu de rendimento, muito em função dessas dores que ele sofria, que ele sofre ainda, né, no calcanhar. O procedimento será realizado em Madrid, capital da Espanha, com um médico especialista na lesão, pessoal. Um holandês, esqueci o nome aqui do rapaz, mas é um médico, por exemplo, que já realizou esse tipo de lesão no calcanhar do Danilo, jogador do Flamengo, que é na época que atuava lá na Juventus. O prazo de retorno do jogador aos gramados será entre 2 a 3 meses, segundo planeja o departamento médico do Flamengo. Então queria pedir para a galera aqui uma corrente, uma coletividade em prol do Saúl. Força, Saúl, melhora Saúl, para que ele possa voltar da melhor forma possível, que essa cirurgia seja um sucesso, que Deus abençoe aí a cirurgia do Saúl, beleza? Vamos avançando que tem mais coisa aí pra gente conversar. A camisa número 1 do Flamengo dessa temporada de 2026 já está sendo vendida lá em Miami, nos Estados Unidos, na loja. A peça está custando em torno aí de $150, pessoal. Bom, $100, se a gente for converter pro real hoje, dá mais ou menos R$540, algo nesse sentido, botando mais 50 aí, a gente vai para casa ali dos quase R$600 aí, a camisa, R$700, R$600 do Flamengo, mas isso em dólar, né? Enfim, vamos ver quanto que vai chegar esse valor no Brasil. As camisas de futebol original cada vez mais caras, né? Infelizmente, o torcedor ali menos abastado, ele tem menos acesso a esse tipo de camisa, mas em breve será lançada também no Brasil. A camisa de número 1 do Flamengo, temporada 2026, beleza? Aliás, hoje é dia do fotógrafo, pessoal. Queria mandar um abraço aí, felicitações ao Gilvan de Souza, que é um cara, gente boníssima do Flamengo, é um dos fotógrafos que o Flamengo também, lógico, quero mandar um abraço para todos os fotógrafos no geral, né, do Flamengo, mas parabéns aí em especial ao Gilvan, que é um cara que eu conheço, é um cara que é craque da arte de tirar foto, porque de fato é uma arte, não é qualquer um que tira foto não, beleza? Ó, além do atacante Pedro, né, o Pedro se reapresentou de forma antecipada no CT Ninho do Urubu, tendo em vista que a volta é só daqui a 3 dias, o Alacian também se apresentou de forma antecipada ao CT Ninho do Urubu, o Everton Araújo, que esteve na mira do Grêmio, o Flamengo bateu o pé, falou, nós não vamos vender o Everton Araújo, e acho que tá certo, não tem que vender mesmo o Everton Araújo, que é um garoto muito promissor. Ele simplesmente montou uma academia do mais alto nível dentro da sua casa para treinar forte. Durante as férias, ele tem fisioterapia particular, o Thiago Fadel, o mesmo que cuida do Lucas Paquetá, Gabriel Magalhães, Vinícius Júnior. Quando não treina presencialmente, o volante do Flamengo faz treino online, onde tá, seja no hotel de viagem de férias, seja em qualquer lugar. Faz trabalho mental de foco e disciplina, né? O próprio técnico do Flamengo, Felipe Luiz, em algumas oportunidades falou que o Everton é um dos que mais se dedica nos treinamentos no CT Ninho do Urubu, e fora também dele,
Dentro do Flamengo, o garoto de 22 anos também é referência para outros jovens da base pelo perfil disciplinado, então tem tudo para ser uma temporada maravilhosa desse rapaz que cada vez mais impressiona as pessoas nos bastidores do Flamengo, e por isso que eu achei acertada a medida do Flamengo em não vendê-lo para o Santos, porque é um garoto que pode se destacar aí mais uma vez nessa temporada. Santos tenta a permanência de Vitor Hugo, mas Flamengo recusa. O Flamengo está negociando o jovem jogador Vitor Hugo com a equipe do Atlético Mineiro. Segundo informações do jornalista que cobre o Santos, Lucas Mussetti, o Santos via com bons olhos a continuidade do atleta e cogitou até cobrir a oferta do Atlético Mineiro para mantê-lo no elenco, considerando um ativo com potencial de revenda futura. No entanto, pesou a vontade do Vitor Hugo pelo projeto do Atlético Mineiro. E, cara, diria para vocês que pesou também o alto e elevado potencial calote que o Flamengo poderia tomar do Santos numa eventual transação. Por quê? Ele está emprestado ao Santos, né? O Santos tem uma opção de compra, mas naturalmente precisa cobrir a opção de compra do Atlético Mineiro. No entanto, tem a vontade do jogador, evidentemente. Ah, Pedro, mas o Atlético Mineiro também tá afundado aí na lama. Esse galo aí tá indo pra panela, Pedrão. Pois é, mas pelo menos no Atlético Mineiro, você tem os menin, né? Você tem os menin, que são endinheirados, tem dinheiro pra caramba, aquela coisa toda. Você pode jogar pressão pra cima deles num eventual calote da galinha, né? No caso do Santos, não. Você não tem ninguém. Você tem o quê? O Neymar? Você vai cobrar o Neymar, o pai do Neymar? Ainda não são donos da SAF do Santos, né? Então, evidentemente que isso pesa bastante. Enfim, vamos avançando. Tem mais coisa pra gente tratar. Torcedor rubro-negro, Caio Jorge, que é uma insistência assim do Flamengo que eu realmente não consigo entender, não consigo conceber esse tipo de coisa. O Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, presidente da equipe do Cruzeiro, confirmou que o Caio Jorge permanece no Clube Celeste. A diretoria mineira recusou uma terceira proposta do Flamengo. A gente já tratou disso no vídeo da noite de ontem, tarde/noite de ontem. Entretanto, agora a gente conta com uma declaração categórica do Pedrinho BH nesse sentido, e ele fala: Caio Jorge é do Cruzeiro, não tem proposta, ou tem e recusamos. Ele continua aqui no Cruzeiro. Gente, a SAF do Cruzeiro, a análise que eu faço da SAF do Cruzeiro é que, entre todas as SAFs do Brasil, é de fato a SAF hoje que mais se preocupa em ganhar títulos. O Pedrinho BH, ele não tá nem aí se ele vai reaver o dinheiro, ele não tá nem aí para isso. Ele quer fazer o Cruzeiro ganhar títulos. Acredito realmente que ele é muito cruzeirense e ele não vai vender. E ele já coloca esse valor inalcançável de 50 milhões de euros justamente para não vender. Entende? Contrataram o Gerson. O Gerson é jogador do Cruzeiro. Não sei se vocês sabem dessa informação. Então ele quer montar um elenco forte para, né, tentar beliscar alguma coisa relevante, que não seja o campeonato estadual, né? Uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um campeonato brasileiro, enfim, todas essas situações. Vamos prosseguir de olho, mas muito difícil a situação do Flamengo pela contratação do Caio Jorge. Jogador argentino revela que recebeu autorização para assinar contrato com o Flamengo, pessoal. Pois é, o Lucas Beltrán, né, jogador na época da Fiorentina da Itália, não quis voltar para a América do Sul, e ele fala o seguinte, vamos ler aqui: o interesse do Flamengo era concreto, pressionaram pela minha contratação. A Fiorentina deu o aval, mas a decisão era minha. Foi difícil dizer não. Quando me contataram, agradeci pelo interesse, porque sei o que o Flamengo representa, é uma das maiores equipes da América do Sul.
Foi difícil negar uma instituição tão relevante, mas, por enquanto, não me arrependo porque queria ficar na Europa. E, cara, essa ainda é uma das grandes barreiras para o Flamengo. O Flamengo, ele pode... Vamos conceber aqui que o Flamengo seja um dos clubes mais ricos do mundo, esteja no top 3 mais ricos do mundo. Mesmo assim, seria difícil para o Flamengo contar com determinados jogadores. Olha o caso da Arábia Saudita, por exemplo. Eles têm muito mais dinheiro do que a Europa. Mas por que nem todos os jogadores popstar europeus e às vezes jogadores até em fim de carreira vão para lá, né? E outros no início da carreira, já com enorme destaque, ficam na Europa em função do campeonato, em função da visibilidade, em função da UEFA Champions League, da La Liga, da Bundesliga, da Premier League, que para mim é a melhor de todas elas, da Série A, campeonato italiano, né? Por isso. Então, para o Flamengo se tornar mais forte, é preciso também que o contexto em volta do Flamengo ajude nesse sentido. E aí parece até um paradoxo, porque, Pedrão, mas você quer que o Flamengo ganhe muito mais que os outros na televisão, então nós jamais teremos... Gente, não se trata só sobre isso. Se trata sobre gestão das outras equipes, financeira, que também não é boa, né? Então não é só o Flamengo dividir mais os seus recursos com os outros, e sobretudo o país, e além do país, a América do Sul se tornar próspera. A gente depende disso. A América do Sul, ela foi colonizada, e os colonizadores, enfim, não vou entrar em história aqui, pessoal, senão eu vou viajar muito, eu adoro história, usurparam várias das riquezas da América do Sul. Então, só aí você já tem um paradigma muito grande de ser quebrado. Não sei se um dia a América do Sul vai ter a economia melhor do que a Europa, entre outros fatores também que fazem isso acontecer. Mas isso precisaria mudar o todo. Vocês estão entendendo? Se não mudar o todo, não adianta o Flamengo ter a melhor... Não adianta. Aliás, adianta, porque a gente vai ganhar título. Mas quando chegar no Mundial de Clubes, a gente nunca vai ter uma equipe equivalente, né, com a do desafiante europeu, tá? Enfim, acho que vocês devem... Eu não vou adentrar muito nesse terreno, porque senão a gente fica até amanhã de manhã conversando sobre isso. Pessoal, fontes do Flamengo garantem e afirmam que há dinheiro em caixa para investir alto na contratação de um camisa 9, mas que o clube quer dar um tiro certeiro, tá? O Flamengo não quer errar. A ideia é trazer um jogador já carimbado para ser sombra imediata do atacante Pedro do Flamengo, numa idade mais ou menos ali entre 22 a 26 anos de idade. O Flamengo topa investir 40 milhões de euros, que dá mais ou menos 252 milhões de reais na cotação atual. Nessa contratação, a diretoria, inclusive, cogita seguir apenas com Pedro no primeiro semestre, guardar o investimento para o meio do ano, pois entende que o mercado de verão na Europa oferece melhores condições de mercado. De fato oferece, porque vai ser o final da temporada europeia, é o período, é a janela ali que o mercado europeu se movimenta, né? É uma janela possível para o Flamengo contratar melhor, mas a tendência é que o Flamengo contrate agora, tá? Contrate agora esse jogador, porque já tem inúmeras decisões. Você tem Supercopa, Recopa, Carioca, Campeonato Brasileiro já começando no próximo dia 28, faltam menos de 20 dias, faltam 19 dias para a gente começar o Campeonato Brasileiro, e vai se esticar quase a totalidade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro
até o início da Copa do Mundo, depois tem a parada para a Copa, depois tem a volta da Copa, essa coisa toda vai ser uma loucura, esse calendário de 2026, beleza? Vamos avançando, tem mais coisa aí pra gente conversar. Ó, um repórter muito importante da Argentina, chamado Gastón Edu, que é um dos caras de maior credibilidade no futebol argentino, traz a informação que o Palmeiras fez uma oferta, uma proposta formal pela contratação do argentino Thiago Almada. E é um dos clubes que mais avançou nesse sentido. O Almada tem tido poucas oportunidades com o Simeone, né? E quer priorizar a seleção argentina em razão da Copa do Mundo, que já está aí batendo na porta daqui a pouco. A decisão quem toma é o Atlético de Madrid, né? E o Palmeiras avança. E aí, meus amigos, o presidente do Flamengo, o Luiz Eduardo Batista, ele deu uma declaração dizendo que, naquela live do final do ano, dizendo que o Flamengo iria atrás de jogadores nesse perfil, entre 22 a 26 anos, que é o caso do Almada, destaque, já tem cancha, né? E muitos torcedores do Flamengo já estão invadindo as redes sociais do Almada pedindo a contratação dele. E por mais que não seja uma prioridade do Flamengo nesse momento, aquela posição em específico, o Flamengo não vai deixar barato e deve fazer um movimento nesse sentido pela contratação do jogador, que, repito, foi destaque na temporada de 2024 no Brasil. É um jogador que, nesse ano, quando eu estive, aliás, ano passado, quando eu estive na Venezuela, e aí eu tive a felicidade de estar hospedado no mesmo hotel que o Flamengo, eu conversei com uma pessoa muito influente no futebol do Flamengo, e ela me confessou que não tinha como o Flamengo não ter interesse no Almada, mas que as condições naquele momento de contratação era muito difícil. Ele estava no Lyon, destaque. Hoje é bem diferente. Já até enviei uma mensagem para essa pessoa e estou aguardando uma resposta mais conclusiva, porque a pessoa respondeu: qualquer jogador em destaque, o Flamengo está de olho. Mas nem que fugiu ali, enfim, mas quero especificar, né, direcionar essa situação, beleza? O Flamengo, segundo o GE. Globo, muda a estratégia na janela e passa a mensagem de poder para os adversários do Brasil. O clube ataca o mercado nacional e vai atrás dos destaques da última temporada, como o Gabriel Brazão, Vitão, Marcos Antônio, do São Paulo, Caio Jorge, né? Os 4 jogadores realmente tiveram um determinado destaque, uns mais, outros menos, na última temporada. A estratégia é diferente do que foi adotada na última janela. O Flamengo buscou reforços pela Europa: Jorginho, Saúl, Samuel Lino, Royal, Carrascal. Né? Hoje o Flamengo ataca muito mais o mercado nacional. O Flamengo gastou 300 milhões de reais de contratações e teve a janela mais agressiva da sua história. Entretanto, olhar o mercado nacional não significa que o Flamengo vai gastar menos dinheiro nessa janela e não significa que vai ignorar completamente o mercado internacional. Os jogadores que o Flamengo mapeou até o momento estão valorizados. A transação pelo Vitão deu em torno de 10 milhões de euros, que resultou também ali com o abatimento da dívida pelo Thiago Maia. Mas o Flamengo segue atento e, apesar das recusas, vai insistir nas contratações de atletas do futebol nacional. Não à toa, o Flamengo fez a maior oferta de contratação da história do futebol brasileiro em mercado doméstico, que foi os mais de 30 milhões de euros recusados pelo Cruzeiro em relação ao Caio Jorge. O que eu acho que, sinceramente, o Flamengo tem que descartar esse negócio. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações de Negras.